A palavra do Senhor que está em Êxodo 3 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegue para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, porque desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, e uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu? Quem vai a Faraó para tirar do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Estamos no culto da família, culto de Santa Ceia, né? É maravilhoso poder sentar na mesa do Senhor, e também o culto da família de Deus, lembrando que fazemos parte dessa família escolhida por Deus. Ontem foi lembrado aqui no culto, né, do jovem, aleluia, que quem é meu pai, quem é minha mãe, né, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E hoje nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, que nós devemos comer e beber do seu sangue e comer do teu corpo, simbolicamente, aleluia, até que ele venha. Então nós estamos aqui, irmãos, aleluia, como família do Senhor, cumprindo aquilo que Deus falou conosco. E nós vemos aqui, aleluia, que Moisés, ele estava lá apacentando, né? Um homem que era para ser um príncipe, está no palácio, agora ele está lá com seu sogro, está lá no deserto, está lá levando, né, o rebanho para pastar. Mas os olhos do Senhor estavam sobre Moisés. O Senhor conhecia Moisés e viu quando Moisés estava lá no Egito, e quando ele soube que ele era da família dos judeus, que o Deus dele era um Deus diferente, aleluia, dos deuses egípcios, e que aquele não era o teu povo, apesar que, com toda certeza, ele gostava, aleluia, de sua mãe, que o criou ali no palácio, mas ele tinha a raiz.
O sangue fala, meu amado. A palavra de Deus fala que o sangue de Caim, ele clama até hoje. Então o sangue fala, né? O sangue, ele vai falando. O sangue grita. E dentro dele havia ali, ele via injustiça e houve nele o desejo de salvar aquele povo. Só que ele foi de uma maneira errada, né? Por quê? Porque ele matou os egípcios, nós sabemos da história. Ele foi salvar, foi matar e não deu certo, né? Não deu certo. Então, Deus, o que Deus fez? Deus pegou, aleluia, deixou ele fugir, né? Deu liberdade a ele de fugir, porque foi Deus que ajudou na fuga e ele fugiu. Devem ter procurado muito Moisés e não acharam Moisés, porque o Senhor assim ocultou para que ele chegasse no lugar que Deus queria. Porque, aleluia, existe o plano de Deus e existe o nosso querer, né? Mas existe um plano de Deus e Deus, ele vai nos colocando dentro deste plano, né? E Moisés estava caminhando para este plano, porque o Senhor tinha a hora certa para libertar o povo. Não era naquela hora. Moisés podia ter ficado mais tempo lá? Não sei, né? Às vezes nós também fazemos alguma coisa precipitada e adiantamos alguma coisa na nossa vida, que não era para aquele momento, mas nós adiantamos, né? E assim foi, né? Deus, ele pegou e deixou Moisés ali na casa de Jetro, e ali ele foi ser o quê? Pastor, né? Pastor de ovelha. Ele foi ajudar as filhas de Jetro para com o rebanho. E quando Moisés estava num dia, não sei se Moisés estava orando, meu amado, não sei. Não sei se Moisés estava clamando alguma coisa, porque a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala, aleluia, né? Que o Senhor foi a respeito, o Senhor foi até Moisés. O Senhor foi ter um encontro com Moisés. Aleluia, né? Por quê? Porque o Senhor, aleluia, ele queria que realmente o povo fosse liberto. E Jesus escolheu Moisés porque havia já nele o desejo, era da família, né? E nada melhor do que uma pessoa da família para vir resgatar. E ele foi, né? Então, irmãos, nós vemos que, né, Caim, falei de Caim, que o sangue clama, né? E o sangue de Abel clamou, né? Falei errado aí e corrigindo já, né? Porque, como disse um pastor que veio pregar aqui, essa igreja ela é bem instruída, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o que falamos aqui em cima do altar, porque, né? Então, o sangue clama, meu amado. Você pode saber que o sangue derramado, todos esses sangues aí derramados, inocentes, principalmente os sangues inocentes dessas crianças, eles estão clamando por justiça diante de Deus. Você pode ter certeza disso. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo nada, né? Que Deus está nem aí para as coisas. Não, meu amado. Deus está. Ele perdoa nossos pecados? Perdoa, mas Ele virá com justiça. O Senhor virá com justiça. As pessoas pensam que não, Ele virá. E nós temos que ficar contentes com isso, irmão, porque nós servimos um Deus justo. Aleluia. Justo para mim, justo para você, justo para todos. Aleluia. O Senhor é bom, né? Ele é uma fortaleza no dia da angústia desse povo, né? Que uma família, às vezes, perde a família inteira, porque um homem desmiolado, né? Um homem perturbado, vai lá e mata a família toda, mata a criança, mata a mulher e deixa lá, às vezes mata a mulher, como esse dia ele matou a mulher, deixou as criancinhas lá, 3 crianças sem mãe e sem pai, porque o pai agora virou bandido e acha que esses filhos vão gostar desse pai quando crescer. Não vai, a não ser que Jesus entre e ensina a perdoar. Pode perdoar, meu amado, mas vai ser uma pessoa que eles não vão querer conviver, com certeza. Sabe por quê? Porque às vezes nós perdoamos, mas às vezes, aleluia, não dá para conviver. Olhar uma pessoa que você vai lembrar a vida inteira. Só o Espírito Santo faz perdoar e não deixar marca. Às vezes até perdoa sem ter Jesus, deixa para lá, é meu pai, né? Deixa para lá, mas, aleluia, aquela sequela fica. E Moisés, aleluia, ele tinha um temor dentro dele, porque ele tinha matado um egípcio, e isso devia pesar nele. Então, por isso que desta maneira, o Senhor vem ter
ter um encontro com Moisés, meu amado, de uma forma diferenciada. O Senhor vem, aleluia, com fogo. Eu creio que aquele fogo, o Senhor estava, aleluia, queimando, destruindo, tirando de Moisés todo medo, toda insegurança de voltar para o Egito, porque ele tinha uma história no Egito, mas o Senhor vem visitá-lo com fogo, meu amado. O fogo de Deus é um fogo consumidor. E Moisés, aleluia, quando ele viu aquele fogo, ele virou para lá. Ele queria ver, aleluia, né, aquele fogo. Mas quando Deus viu, olha, irmão, o cuidado, é o mover de Deus, é coisa muito linda. Quando ele pensou em se mover para ver, o Senhor logo bradou para ele, né? E disse, no meio da sarça, o Senhor disse para Moisés, 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 e ele disse, eis-me aqui. Então ele pôde ouvir, aleluia. Talvez quando ele olhou o fogo, ele por curiosidade, ele queria ver, aleluia, mas quando a voz fala com ele, irmão, aquela voz deve, aleluia, ter tocado no Moisés de uma forma tão tremenda, tão poderosa, aleluia, que ele deve ter caído sobre os seus pés, aleluia, e ter dito ao Senhor, eis-me aqui. E aí o Senhor disse para ele, não chegue para cá, mas tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas está, esta terra é santa. Aonde Deus está, meu amado, Deus santifica, sabe? Santifica. A importância de Deus estar na nossa casa. A importância de nós chamar Deus para entrar na nossa casa. A importância de nós cultuar a Deus dentro da nossa casa, com um hino, com oração, com palavra do Senhor, né? A importância, porque aonde Deus está, aquele lugar se torna santo, aquela terra se torna santa, a nossa casa vai sendo santificada, aleluia, para que nenhum mal, aleluia, venha sobre a nossa vida, aleluia. E assim Moisés, aleluia, ele ficou e o Senhor começa a conversar com Moisés, né? O Senhor começa, ontem nós fomos ministrados, eu não sei você, de tudo que eu peguei ontem, aleluia, de Deus, ouve a voz de Deus, meu irmão, Deus está sempre falando com você, você tem que ouvir Deus falar. Deus fala e a gente não quer ouvir, a gente só quer ouvir Deus falar aquilo que a gente quer, aquilo que Deus quer falar, a gente não quer. É igual o filho com o pai e mãe, né? Pede uma coisa, eles querem ouvir a resposta que você quer dar, que eles querem ouvir, né? Se é para sair, eles querem ouvir, pode ir, né? Se é para comprar alguma coisa, pode comprar, mas se você falar, não, não compra agora não, espera, por isso, por aquilo, pronto, fechou o tempo. Se você falar, não sai, fechou o tempo. Né? Fechou o tempo. E às vezes, meu amado, não é nem a mãe que te dá uma resposta, não é nem o pai que te dá uma resposta, é o anjo do Senhor que coloca na boca, aleluia, o abrir da boca da tua mãe, do teu pai, é Deus falando para te livrar de alguma coisa, para te livrar, aleluia. E às vezes nós não entendemos, meu amado, ou somos espirituais ou não somos. Tem gente que fala assim, fulano espiritualiza tudo. Mas ou somos espirituais ou não somos. Ou não somos, amado. Nós temos que espiritualizar. O pastor Carlos já falou aqui. Se você soubesse o que eles buscaram de Deus, você ia falar assim, que bobeira. Devia nem buscar. Ele ia falar isso. Mas eles buscaram de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo deu um toque na presbítera. E ela sentiu. E ela foi buscar. Mas às vezes, meu amado, a gente vai indo. Por isso que muito avião cai, por isso que muitas coisas acontecem e as pessoas estão lá dentro. Por quê? Porque as pessoas não buscam a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Aleluia. Eu me lembro um dia que nós estávamos fazendo uma campanha no monte de Mogi, era muito longe. A gente subia quase 1 hora no monte para chegar lá para orar. E quando estava chovendo, a gente caía, mas a gente ia todo sábado, ia uma turma. E um dia, Deus falou comigo para mim não ir. E eu queria tanto ir, Deus sabe que eu queria ir, mas Deus falou para mim não ir, eu não fui. Eu não fui, aí os irmãos foram.
Os irmãos, viu, pastora? Você não foi uma bênção. Você não foi. Eu falei, mas foi uma bênção porque eu não fui. Porque com toda certeza na minha desobediência ia ser tribulação para mim e para vocês. É isso que você tem que entender, meu irmão. Aí o outro foi. E ele se deu bem, mas Deus não falou com o outro para não ir. Deus falou para você não ir. Nós temos que saber que nós temos um Deus que nos trata individualmente. Deus não nos trata coletivamente. Talvez eu não possa ir aonde a Sueli pode. Talvez a Sueli pode ir aonde eu não posso. E assim vai. Aleluia. Porque o que Deus quer? Obediência. Deus não quer nada aí. E agora Moisés, ele começa, a falar com Deus, porque ele vai voltar para lá de novo. O que ele adquiriu junto com Jetro, com as filhas de Jetro, para ele agora ser especial para voltar para lá? O especial de Moisés, irmãos, era o Deus que os pais dele serviam. A importância dos pais orar pelos filhos, para que haja livramento, para que haja, aleluia, o mover de Deus na vida deles, para que Deus levante. Você pode orar para o teu filho ser médico, você pode orar para o teu filho ser engenheiro, você pode orar para o teu filho ser tudo, mas de tudo que você ore, meu amado, ore para seu filho e sua filha ser um homem e uma mulher de Deus. Ore para isso, meu amado, que é a melhor coisa que tem. Não é ser pastor para ter um status de pastor, não. Porque tem muitos pastores que só têm título. Nem ouvir a voz de Deus eles conseguem mais. Eles trabalham tanto no automático para Deus, tanto no automático, que eles já não crê que a palavra de Deus é verdade. Que o que é pecado, aleluia. O que é regra, o que é lei. Eles já não entendem mais nada, já fizeram a bagunça. Ele já se sente tão queridinho de Deus, tão queridinho, porque o ego subiu tanto, aleluia, que eles se acham lá em cima, aleluia. Mas Deus quer que todos os dias nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, meu amado, e receber a palavra de Deus e ela entre como flecha. A importância de você ler a palavra todo dia. Você pode ler, aleluia, o Salmo 23 todo dia Deus vai falar com você de uma forma diferente. Todo dia, se você ler, falando, Senhor, se revela a mim, vai se revelar. E se você for lendo a palavra, lendo a Bíblia, aleluia, você vai sempre pegar um versículo que você já leu ele, mas no dia que você leu, você não sentiu nada, mas naquele dia você sente algo, e é lindo, porque quando Deus abre a palavra para você, Deus tira de você aquilo. Deus tira, meu amado. Sabe, é a libertação de Deus, é a palavra. Quando a palavra entra, ela te liberta, ela tira aquilo que Ele não quer que você faz. Aleluia. Então o Senhor, Ele vai trabalhando em nossa vida, e Ele disse, Ele falou para Moisés, olha, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se Deus falando conosco hoje, Ele fala, olha, eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o teu Deus. Aleluia. E ele tinha uma ordem para Moisés. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha, sabe, ele temeu. Quando ele ouviu a voz de Deus. Quando ele ouviu, aleluia, Deus falar com ele. Porque com toda certeza, sua mamãe, que ajudou a criar ele, falou para ele, Falou para ele, olha, meu filho, o nosso Deus, aleluia, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Contou a história para ele, Abraão, ele não tinha filho, mas Deus deu filho para ele, E teve um filho, o nome do filho foi Isaque, aleluia. Isaque teve 2 filhos, aleluia. E Jacó teve 12 filhos. E contou essa história para ele, para se Deus revelou-se assim para ele, ele conhecia a história. Ele sabia quem era Abraão, ele sabia quem era Isaque, e ele sabia quem era Jacó. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conhecia as suas dores. Ele conhecia,
E ele também conhecia. Deus conhecia e ele conhecia. Porque ele viu, aleluia, os homens bater nos homens, forçar, né, fazer tanta maldade. E ele já se doía com aquilo. Mas o tempo passou, ele ficou ali e ele talvez não tinha projeto de voltar para o Egito, mas só voltou porque Deus o chamou. E Deus fala com ele que tinha uma terra especial para eles. E é interessante, meu amado, que Deus fala, né, que tinha uma terra que manava mel e leite para eles. Mas na terra era a terra dos cananeus. Deus não falou que a terra dos cananeus era dos cananeus, mas a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Eles estão lá, mas essa terra não é deles. Essa terra é do meu povo. Essa terra é dos teus pais. Aleluia, né? Então, aleluia, Deus falou. Deus não falou, vocês vão para uma terra que emana mel e leite, lá está vazio. Vocês vão chegar e tudo que vocês plantar lá vai dar. Não, aleluia. Deus preparou eles, meu amado. Deus não faz nada, aleluia, sem antes nos avisar. Havia gente. Se havia gente, tinha que tirar os poceiros para eles entrar. Tinha que tirar, Deus deu para eles. Deus é dono da terra. Então, jebuseus, heteus, não era dono da terra. Dono da terra era Deus. E Deus queria dar, aleluia, para o seu povo, né? Então, o Senhor, aleluia, mandou, aleluia, ele ir tirar o povo. E que tarefa difícil. Se Deus, né, mandar a gente, já pensou Deus falar com você assim, olha, vai lá em Mogi, tira aquele povo todo do Mogi, né? Fala com aquele prefeito lá agora que vai desvaziar aquele lugar lá, vai tirar aquele povo todo de lá. Sabe? Qual seria a nossa reação? Qual seria, meu amado? Mas Deus, quando dá o chamado, Ele já dá a unção do preparo. Tá? Deus, quando Ele te chama para alguma coisa, Ele te dá a unção. Por isso que nós não devemos ter desculpa. E nós temos muitas desculpas, né? Nós temos desculpa de tempo, nós temos desculpa de distância, nós temos desculpa de frio, nós temos desculpa de chuva, nós temos tanta desculpa, irmãos, aleluia, mas Deus não está nem aí para as suas desculpas, aleluia. Deus, Ele quer que você cumpra o seu chamado, aleluia. E o Senhor, Ele fala então, né? Ele diz então, Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito, o povo do Egito, os filhos de Israel? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Jeremias falou, né? Eu sou uma criança. Quem sou eu para falar para as nações? Quem sou eu? Mas eu quero dizer, meu irmão, que nós estamos aqui, estamos falando para nações. Entendeu? Cada um de nós, aleluia, gerou uma nação. Nós só geramos um povo. E se isso aqui cair na mão de uma pessoa lá de fora, você está falando para ele, porque na verdade é Deus que fala na nossa boca. É Deus que traz a palavra, é Deus que abre a palavra, né, esmiuçando assim, aleluia, para nós entender melhor aquilo que Deus quer falar, para mexer dentro de nós, aleluia, porque às vezes nós ficamos com tanta razão que nós começamos a achar que nós somos perfeitos, nós começamos a procurar defeito em nós e não achamos defeito, começamos a ficar perfeito, né? Mas Jesus, Ele fala, aleluia, que não há homem perfeito, que todos nós pecamos, mas nós começamos a achar que nós já estamos perfeitos, aleluia, né? Mas não estamos, irmãos, não estamos. A Bíblia, eu gosto muito desse versículo, aquele que está em pé, cuida para que não caia, aquele que está em pé, aleluia, né? Então tem que cuidar, todo dia você tem que zelar pela tua alma, todo dia você tem que ministrar na tua alma, porque você está abatida, porque você está inquieta, porque que você está agitada, alma, você espera em Deus, você já não viu Deus operar na tua vida, você já viu Deus te curar, você já não viu Deus te restaurar, você já não viu Deus abrir porta para você já não viu, alma, você vai exaltar o Senhor novamente, você vai exaltar, então você tem que ministrar para você mesmo, irmão, aquietar teu coração, para que a tua mente não entre, aleluia, em parafuso. Você tem que ministrar para você, porque senão vem um e fala assim, mas você não está indo na igreja? Não acontece nada na tua vida, aleluia, e não acontece nada na tua vida. Acontece, eu tenho um Deus que mora dentro de mim, você tem? Eu tenho, aleluia.
Eu tenho, aleluia. Um Deus soberano, poderoso, faz tudo que lhe apraz, na hora que lhe apraz, quando Ele quer, aleluia. Né? Porque Ele sabe o que é melhor. É porque, irmão, nós somos afrontados, sabe por quê? Porque nós não temos resposta para dar certa. Porque quando Deus fala, cala o homem. Né? Por que ainda não aconteceu? Porque ainda não é hora. Porque Deus sabe a hora certa de acontecer. Na hora certa vai acontecer. Nisso você exalta o nome do Senhor. Aleluia. E nisso você não peca contra Deus. Não é? Porque a hora certa é de Deus, não é a minha. A minha eu quero tudo na hora. Todo mundo quer, meu irmão. Todo mundo quer tudo na hora. Sabe? A carne quer. Mas você não vive na carne. Você vive no Espírito. Aleluia. Né? E disse, certamente eu serei contigo. Basta, meu amado. Deus não fala todo dia isso conosco. Não temas, eu sou contigo. Aleluia. Eu sou, pastora, Deus é comigo, pastora, mas olha aí, pastora, eu estou doente. É o processo, irmão. O vale da sombra da morte não é a morte. Você vai exaltar o Senhor. Você vai glorificar o Senhor, mas confesse todo dia. Verdadeiramente, Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. A Bíblia diz, aleluia, que nós, irmãos, nós não devemos tirar a palavra de Deus da nossa boca. Nós não podemos dizer, eu estou doente. Irmão, eu vi missionários que, aleluia, Deus usava tremendamente no meio dos índios, sabe? No meio dos índios. E ela tinha diabetes. E aí, sabe, ela tinha diabetes e tinha uma bomboniela em casa. Comia doce pra caramba. As crianças gostavam até de ir lá, né? Visitar ela para comer doce, né, Redinha? Aí, sabe, então, irmãos, Deus, aleluia, operava maravilha na vida dela. Mas ela não se cuidou, ela não vigiou. Aí, sabe o que aconteceu? Essa irmã, ela ficou com a perna curta, uns pedaços assim, mais ou menos. E eu orei por ela e a perna dela cresceu. Deus fazia coisas lindas na vida dela. Mas no fim da vida dela, ela comeu tanto doce, que a perna dela ficou ruim, ela teve que amputar a perna. Irmãos, essa mulher, ela desfalou tudo que ela falou a vida inteira. Que Jesus era bom, que Jesus curava, que Jesus salvava. Ela falava, não entendo o que aconteceu comigo. Trabalhei tanto para Deus e olha aí a minha vida agora. E olha aí. Né? Deus me usou para curar tanta gente, Deus me usou no meio dos índios, Deus me usou não sei aonde, e usava mesmo, irmãos, aleluia, mas o que? Ela não vigiou, né? Ela não guardou, ela não escutou o médico. As pessoas têm que estar submisso àquilo, vai ao médico, o médico mandou tomar melhoral, toma melhoral, mas que ele mandou você tomar outra coisa, toma também, se mandou não tomar nada, não toma, se mandou ficar sem tomar banho, não toma. Você está debaixo de uma autoridade, aleluia, e as pessoas não entendem isso, né? E depois querem culpar Deus, que queixa o homem queixa dos seus pecados, porque Deus é o mesmo, é ontem, hoje e eternamente. Então, aleluia, né? Moisés, aleluia, ele ficou, deve ter ficado bem, amado, angustiado, deve ter chegado em casa, falado com Jetro, deve ter conversado com a mulher, mas quando Deus fala, e você tem uma convicção no teu coração que Deus falou, ninguém te barra, meu amado, ninguém barra. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus, sabe, ela é como um trovão dentro da gente. Ela coloca uma convicção tremenda dentro de nós. Um dia eu ouvi a voz de Deus no banheiro. Eu tinha um banheiro, antes de eu dividir minha casa, muito grande. E eu gostava muito de orar no banheiro. Amava orar no banheiro. Estava minha cara no chão no banheiro grande, era bom mesmo. E um dia eu ouvi a voz de Deus, muito nítido. O Senhor falou assim, vocês falam uma coisa e depois vocês desfalam. O meu anjo desce, ele escreve, leva diante do trono do Pai. E depois vocês fazem outra coisa. Sabe, irmão? É sério isso. A Bíblia fala, se nós falar alguma coisa, nós devemos segurar aquilo. A não ser que Deus mande a gente sair fora. Então você vai sair, aleluia,
consciente que Deus mandou você fazer. Por isso que Deus manda a gente primeiro buscar a Deus, para depois fazer as coisas. Então Moisés disse a Deus: eis que quando eu for, os filhos de Israel, e lhe disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhe direi? Aleluia! O Deus de Israel. O Deus de Israel já era um nome. O Deus de Israel era único. Mas você vê que nós sempre queremos mais, mais. E aí Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, diz a eles. Eu sou o que sou. O que eles precisarem, eu sou. Se eles precisarem de livramento, eu sou. Se eles precisarem de comida, eu sou. Se eles precisarem de alegria, eu tenho alegria para dar. O que eles precisarem, precisar de água, eu sou a água. O que eles precisarem, eu sou. Vai lá e fala. Sabe, irmão, você tem que entender o que Deus está falando. Eu sou o que sou. Aleluia, eu sou tudo. Fala com eles que eu sou tudo. E vou tirar eles com mão forte. Deus tem nos tirado com mão forte, meu amado. Se você parar e olhar para a tua vida, de quantos lugares Deus já te tirou. Quantos livramentos que Deus já nos deu. Nos deu, meu amado. Ele é o que Ele é. A hora que você precisa dele para alguma coisa, Ele está lá. Eis que estou contigo. Aleluia, Deus não sai do barco. Deus está sempre no barco. Ontem Joaquim estava lá em casa, ele foi andar na piscina. Aí ele falou: vou andar sobre as águas. Falei: não vai não, que você vai afundar, e está frio. Ele falou comigo assim: você anda sobre as águas? Aí eu falei: para você andar sobre as águas, você tem que ler muita palavra. Aí ele falou: se você já está andando? Eu falei: ainda não, meu filho, eu tenho que andar, ler muita palavra ainda para andar. Tem que ler muita palavra. Você vê, irmãos? Porque a palavra é que faz você andar sobre as águas. Às vezes você não anda sobre as águas, literalmente, mas você anda sobre a palavra de Deus. Né? Andando sobre a palavra, você está andando sobre as águas. Sabe? Porque a palavra de Deus é as águas, que vai limpando, que vai purificando e que vai te levando lá do outro lado. Né? Que vai abrindo as portas para você. Aleluia. Né? Então Moisés, ele foi. E disse o Senhor mais a Moisés: assim dizei aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, repetiu de novo, ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente. Assim se lembrarão de mim, de geração em geração. É de geração em geração, meu amado, que nós temos, aleluia, que passando essa palavra. Ensinando nossos filhos, aleluia, né? Ensinando, aleluia, aqueles que Deus enviou. Nós vemos, aleluia, em Mateus 3, nós vamos ver que o Senhor, aleluia, Ele tem os enviados certo para o tempo certo. Mateus 3, de 1 a 6, diz que naqueles dias apareceu João Batista. Vê que João Batista, ele vem de uma forma tremenda, poderosa. João Batista, ele vem de uma mulher estéril, né? Filho de um sacerdote, que duvidou do anjo. E porque duvidou do anjo, o que aconteceu? Ele ficou sem voz, porque ele duvidou do anjo. E o anjo falou, deu a sentença. Aí eu te pergunto, será que foi Deus que deu a sentença ou foi o anjo? Com toda certeza, meu amado, foi o anjo. Sabe por quê que foi o anjo? Porque ele veio dar uma mensagem de Deus. Ele deu para Maria, e Maria não duvidou. Ele deu para a mãe de Sansão. A mãe de Sansão não duvidou. O único que duvidou foi João Batista. E mais do que a palavra de João, como vai ser isso, deve ter visto o coração dele, a dúvida que ele teve. Assim como Sara riu e o anjo viu, ele viu que estava no coração de João. E se João falasse, meu amado, poderia sair dali e falar: eu tive uma visão, mas não sei se foi do anjo, não. Não sei se foi Deus que me visitou lá dentro, não. Porque agora ele falou que eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho. Como é que eu vou ter um filho?
Então o Senhor deixou quieto. E nem, meu irmão, nem a mulher, nem Isabel sabia o que ia acontecer com ela. Até que aconteceu. Deus deixou oculto. Mas quando Isabel começou a sentir, aleluia, talvez ele pegou a tal tabinha dele lá e escreveu: ó Isabel, o anjo apareceu para mim e ele falou comigo que você teria um filho. Aleluia. E assim foi, meu amado. Porque Deus tem tudo certo, no momento certo, na hora certa. Aleluia. E o que João, ele veio fazendo? João veio trazendo o, aleluia, né, o reino. Eis que o reino de Deus é chegado até vós. Arrependei-vos. Então ele veio trazer, Moisés, ele vai libertar o povo para tomar posse de uma terra, de várias terras que manava mel e leite. Mas João, ele veio, aleluia, trazendo o reino de Deus, para que o povo tomasse posse do reino, para que o povo se arrependesse de todo aquele mal, de todas aquelas palavras torcidas que eles estavam ouvindo dos sacerdotes, dos escribas, doutores da lei. Então, João, ele começa, e muita gente segue João. É as pessoas que iam atrás de João, não, meu amado. É a unção que atraía as pessoas para João. E a palavra diz que muitos se convertiam, muitos eram batizados. Muitos, não poucos. Muitos eram batizados. Muitos criam, aleluia, né? E ele não tinha um sermão assim, muito refinado, não. Ele tinha um sermão de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele pregava pouco e pregava muito. Por quê, irmãos? Arrependei-vos, porque existe uma ira futura. É o que o povo aí do mundo não vê, que é necessário se arrepender, porque existe um dia, um futuro. Existe um dia de julgamento, que cabe a Deus. Não cabe a nós falar, fulano está salvo, Bertano está salvo. Só Deus conhece, irmão. Pelos frutos nós conhecemos até a árvore pelo fruto. Aleluia. Mas tem muitos frutos que a gente abre e está podre por dentro. Então, não cabe a nós julgar, né? Nos alegramos com os frutos. Aleluia. Ó, o irmão tem fruto. O irmão é uma pessoa que está sempre na presença de Deus, ele é perseverante. Ele está sempre buscando a Deus, está sempre orando, está sempre jejuando, está sempre consagrando, está lá sempre junto, presente na igreja, na casa do Pai. É maravilhoso, a gente vê os frutos. Aleluia. Mas o fruto aqui dentro, só Ele conhece. Só Ele, meu amado. E Ele falou, aleluia, produzis frutos dignos de arrependimento. Então o maior fruto é se arrepender todos os dias. Todos os dias, meu amado. Eu tenho uma tonelada de coisa para se arrepender. Creio que você também. Aleluia, né? Pensamentos, palavras, atos e omissões, julgamento, né? E a gente julga, sabe de uma coisa, parece que você tem a resposta certa para aquela situação. A pessoa não tem, mas você tem. Você tem a resposta certa. Olha, isso. Você traduz tudo. Parece que você, aleluia, se fosse você, o problema já estava resolvido. Mas não é bem assim, meu amado. Para cada um, Deus vai lapidando a pedra da maneira que Ele quer. Aleluia. A nós cabe orar, interceder e buscar o Senhor, né? Em todo tempo. Porque em todo tempo o Senhor é bom. Então, Ele vem preparando o quê? Ele estava preparando o quê? O caminho do Senhor. Ele estava preparando, aleluia, aquele homem que Moisés falou que ia levantar um homem, né, maior do que ele. E todo aquele que não ouvir esse homem morreria. Todo aquele que não ouvisse esse profeta morreria, meu amado. E esse profeta é quem? Esse profeta é Jesus, né? E a palavra de Deus, aleluia, também diz, aleluia, que João Batista, ele vem com o espírito de Elias, né? Com o mesmo espírito de Elias,
mais ou menos, aleluia, né, com as mesmas características de Elias, de se vestir, do mesmo jeito, também o jeito de falar, porque Elias, né, ele afrontou Acabe cara a cara, aleluia, e João Batista também, ele afronta o rei, aleluia, fala, não é lícito você ficar com a mulher e do teu irmão, não é lícito. E isso custou o quê? A cabeça dele. Aleluia. Mas por quê? Porque ele pregava contra o pecado. Para os sacerdotes não era pecado. Os sacerdotes, eles comiam na mesa do rei e não falavam com o rei. Rei, ó, isso aí está errado o que você está fazendo. Você pegou a mulher do teu irmão. Isso aí não é certo, não. Não falava, irmãos. Mas João Batista falou. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele veio trazer o reino de Deus. Aleluia, no hino da harpa diz, tem um hino que diz que no céu não entra pecado, né? Não entra. Então, se no céu não entra pecado, ele veio trazer o reino do céu, aleluia. As pessoas, nós, né? Hoje é nós, temos que aprender a tirar o pecado da nossa vida, todos os dias. Todo dia varrer um pouquinho o coração, varrer um pouquinho a mente, aleluia. Né? Às vezes precisa varrer o olho naquilo que você está vendo, precisa varrer o ouvido naquilo que você está ouvindo, precisa, infelizmente. Às vezes precisa, aleluia, varrer a boca naquilo que você está falando, aleluia. Né? Para quê? Para não pecar contra Deus, não entristecer o Espírito Santo que está na nossa vida, aleluia. Então, João Batista, ele não teve medo, ele preparou o caminho do Senhor. E quando Jesus veio, o que Jesus falou? É chegado até vós o reino de Deus. Jesus chegou e o reino chegou até nós. Nós estamos vivendo o reino de Deus, meu amado. Todos os dias a palavra vem, nos lapida. Todos os dias, aleluia, a pérola do Senhor vem sobre nós. O poder do Senhor, a graça do Senhor, a bondade do Senhor vem sobre nós todos os dias. Todos os dias o Senhor tem uma palavra de bênção, uma palavra, aleluia, que nos levanta, uma palavra que nos alegra, aleluia, uma palavra que nos dá força. Chega no fim do dia, você fala, não sei como é que eu venci esse dia, mas aí você diz, muito obrigado, Senhor, porque esse dia passou, Senhor, o Senhor me ajudou nas minhas dificuldades, o Senhor me ajudou no meu trabalho, aleluia, no trânsito o Senhor me ajudou, em tudo o Senhor me ajudou, aleluia, né? Então, irmãos, quando nossa vida vai ficar melhor? Quando nós parar de murmurar. Nós parar de murmurar, né? O povo ficou lá no deserto porque eles murmuravam e eles foram ficando. E quando para, aleluia, a nossa vida vai se adequando mais ao reino de Deus. Quando o reino de Deus, ele pode se manifestar mais na nossa vida. Quando nós deixamos de murmurar. Quando nós oramos, né? Colocamos tudo aos pés do Senhor, mas sem murmuração. Senhor, eu não entendo isso. Está acontecendo isso e eu não entendo. Mas eu quero colocar diante de Ti. Eu quero pedir que o Senhor venha mudar a situação, para que o Senhor venha fazer coisas diferentes. Sabe, irmão, que essa palavra, ela fica escrita no coração nosso. Porque está muito difícil a vida. Se você analisar, tá. Pessoas que têm esse tesouro, aleluia, e ele joga esse tesouro fora. A palavra de Deus é um tesouro para nós, irmão, para nos ensinar a andar retamente. E às vezes nós jogamos esse tesouro fora, né? Jogamos fora, desprezamos e fazemos da nossa forma. Mas o Senhor falou que é de geração em geração. Para que nossos filhos lembrem o que nós estamos falando hoje. Para que nossos netos lembrem, nossos bisnetos lembrem, até que Jesus venha. Então é noite, aleluia, de nós sentarmos na mesa do Senhor, né? Então nós temos que, aleluia, refletir alguns momentos dentro de nós, irmão. O que nós temos dado crédito à palavra de Deus? Por que não temos dado crédito? Porque estamos vivendo no vale, naquele vale? Estamos vivendo no vale da doença, então não vamos crer que Jesus cura? Não, irmão, vai curar. Você tem que ficar firme, você tem que persistir. Você tem que acreditar. Você não tem que acreditar no que o médico fala, aleluia, quando ele te dá uma sentença que não tem jeito. Quando ele fala, não tem jeito para a medicina. Não, mas tem jeito para o meu Deus. Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor.
e o Senhor, aleluia, fazer. Porque eu creio, meu amado, também, o que a medicina falar com você, ó, se você lavar o pé, sabe, todo dia, vai curar isso aí. Eu creio que vai curar se você lavar o pé. Por quê, meu amado? Deus entra com um milagre, quando a medicina não tem jeito. Aí Deus cura o aidético, Deus cura o câncer, Deus cura, meu amado, essas coisas que para a medicina não tem jeito. O dia a medicina aí está fazendo a vacina, né, para o câncer. A hora que fizer, aleluia, não, meu amado, fez. Ah, não vou tomar vacina do câncer, não. Ué, você está com câncer, está condenado, por que você não vai tomar? Sabe, irmão? O que a medicina, o que Deus já deu ao homem para trazer a cura, para aliviar a nossa dor, Deus já deu. Seja uma cirurgia, seja o que for. Aleluia. Mas o que Deus, aleluia, que Deus ainda não deu ao homem, o homem não sabe, aí nós vamos o quê? Aos pés de Jesus, choramos, levamos a palavra, Jesus, é a tua palavra. O que é verdade? A tua palavra, Senhor? Ou o que o médico falou? A tua palavra é verdade. Então cura, endireita as veredas. É isso, irmão, isso é confiar em Deus. Isso é confiar. Sabe? Você está na necessidade. Senhor, tu disse que tu dá o pão de cada dia. Está escrito aqui, o pão nosso de cada dia o Senhor dá. Senhor, envia suprimento para cada dia. Cada dia, Senhor, vai enviando suprimento, vai enviando suprimento. É a palavra, meu irmão. Não importa se você está no vale da decisão. O que você não pode largar de mão é a palavra de Deus. Ela precisa ir de geração em geração. Aleluia. Então vamos nos colocar de pé. Vamos orar essa noite. Pedir ao Senhor, meu Deus, que acrescente a nossa fé. Que nós possamos, Deus, acreditar na palavra de Deus cegamente, sabe? Não duvidar dela, não achar, aleluia, que ela é para uma coisa, que ela é para outra, que ela não é para mim, que ela é para fulano, não, ela é para mim, aleluia. A palavra que nos exorta, meu amado, é a palavra também que tranquiliza. A palavra que tranquiliza é aquela que cura. A palavra que cura, meu amado, aleluia, ela é aquela que restitui. A palavra de Deus, ela vem de encontro à nossa necessidade. Não importa se você está, aleluia, vivendo uma situação difícil, aleluia. Importante, se você fizer uso da palavra, se você cria na palavra, você vai ver a glória de Deus. Pai, nesta noite, estamos nos preparando para sentar à tua mesa. Primeiramente, queremos agradecer por estarmos aqui, Senhor. Pela alegria de sentar na tua mesa, pela alegria, Jesus, de ter comunhão contigo e com os irmãos. Por isso, meu Pai, sonda nossos corações, esquadrinha nossos rins. Se houver alguma coisa, Deus, que não provém de ti, ó Deus, tira, arranca, Senhor. Arranca, meu Pai. Queremos cada dia, Senhor, estar limpo por esta palavra que temos ouvido, Senhor. Ouvido e praticado, que nós possamos praticar ela todos os dias, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença, sentir o Teu olho sobre nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, saber, Senhor, que todos os movimentos nossos, Senhor, é computado, Senhor, por Ti, saber, Deus, que Teus anjos estão ao nosso redor, diante de nós, Senhor, e vai escrevendo tudo aquilo que falamos. Há muitas vozes, Senhor, neste mundo. Nenhuma delas sem sentido, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, Senhor. Por isso que a Tua palavra, Senhor, ela esteja cravada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.